Como montar uma carteira de ações extremamente lucrativa usando o mercado de opções de tal forma a reduzir o seu risco? É disso que eu quero falar aqui nesse vídeo. É uma pergunta também que eu recebi ali de forma mais recorrente, principalmente lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou colocar o link aqui embaixo para você seguir. Quero falar um pouquinho aí sobre essa montagem de carteira usando opções, porque é uma forma aí bem interessante de você diminuir o seu risco, conter o risco ali de potenciais empresas que podem dar caca e conseguir surfar a rentabilidade e o retorno risco de médio e de longo prazo. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo que ajuda bastante a gente aqui no canal, se inscreve também, clica no sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem para o ar e vamos nessa! Bom, obviamente a primeira coisa que você vai fazer ao utilizar opções, lembre pessoal, opções deriva das ações, né? Obviamente se você está trabalhando com opções sobre ações. Então é importante que você faça análise das ações. Poucas pessoas passam por isso, principalmente na escolha dos ativos que você vai trabalhar. Mesmo que quando eu vou trabalhar operações especulativas com opções, utilizando as regiões de desvios, pegando operações direcionais, o que eu faço? Eu trabalho com ativos que ou eu tenho em carteira ou que eu quero colocar em carteira. Por quê? Porque essas minhas estratégias elas têm um objetivo fundamental: gerar renda para reduzir o meu custo médio de aquisição e aumentar o meu retorno risco de médio e longo prazo ali nas ações. Então, quando eu faço uma análise aqui de um determinado ativo, a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui, obviamente, é a performance, tá? Se é uma empresa boa, então se ela tem um lucro presente, preferencialmente crescente. Se é uma empresa que negocia com boas margens, isso daqui já vai ajudar a conter bastante o risco dessa empresa. Se é uma empresa que tem um bom retorno sobre o seu investimento ou sobre o seu patrimônio líquido, então são duas medidas aqui de eficiência que são bem interessantes, tá? Então é importante acompanhar essa margem. Depois a gente tem que olhar, obviamente, o risco. Quais são os riscos aqui da companhia? O que pode dar errado lá na frente? Lembrando, mesmo que a gente faça uma boa análise, escolha bons ativos, boas empresas, cara, a gente pode errar. E a gente vai errar inúmeras vezes, tá? É natural que, como investidor, analista, gestor, erre pra caramba. O próprio Warren Buffett falou, né, que meados de 2010 ele perdeu ali no fundo dele mais de $1 bilhão com uma escolha ali que ele fez errado. E no livro dele, eu acho que não tá aqui o livro dele, mas ele fala bastante isso, né? Que é natural errar e vai errar bastante. Por isso a importância da diversificação, para que esses erros eventuais ali que aconteçam não acabam comprometendo seus resultados. Além disso, o que vale é o quê? Que os acertos sejam muito maiores ali do que os erros cometidos. Então, não tenha medo de errar, porque vai acontecer. Principalmente porque o que a gente analisa? Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Uma empresa que é excepcional hoje pode se complicar, entrar numa situação complicada e afundar. O que avaliamos é qual é o potencial retorno frente ao risco dessa empresa. Então, é uma análise de retorno-risco. A gente fala, vale a pena investir nisso pelo potencial que tem e pelo risco que tem ou não, tá? E, obviamente, o outro ponto aqui que vai entrar é o preço, os indicadores de valuation. Qual que é o preço justo daquela companhia? Ela está sendo negociada com desconto ou não? Quanto que essa empresa está pagando em prêmio de risco ao desconto que aí está sendo negociado? Então, são pontos importantes em que poucas pessoas olham. Um grande ponto aqui, legal entender, é o seguinte: o que compõe, obviamente, aqui o resultado de uma companhia? Você vai tendo a receita aqui e você vai tendo os custos, despesas e tudo mais. Isso aqui no meio é o que? O lucro da companhia. Isso daqui é a margem. Beleza. O que complica a situação? O que vai complicar ali uma companhia? Se a receita despenca e o custo despesa fica muito maior do que a receita dela, do que ela tem, por isso que a margem é importante, ela dá um espaço até que de fato isso daqui aconteça. Porque a partir do momento que isso daqui acontece, o que ela vai fazer? Começar a consumir patrimônio, começar a tomar
dívidas, as dívidas vão aumentar os custos com juros e, a depender do tamanho da dívida, só o custo com juros pode tornar a situação da companhia, da empresa, irreversível, tá? Então, e como eu falei, pode ser que você escolha uma excelente companhia que está demonstrando excelentes resultados e, por questões macroeconômicas, por questões de setor, por questões de regulamentação, questões operacionais, gestão, jurídicas, todas essas situações podem evidentemente complicar a empresa. E outro ponto aqui é olharmos, obviamente, o preço. Então, o preço pelas medidas aqui de valuation, preço por lucro, preço por valor patrimonial por ação. Inclusive, tem uma formulazinha ali que utiliza esses dois e o PL, PVP histórico para calcular o preço justo e você consegue entender qual que é o prêmio de risco que está sendo pago em cima da companhia. Se vocês quiserem um vídeo um pouquinho mais detalhado falando sobre como fazer esse tipo de análise em cada ponto desses, coloca aqui nos comentários. A gente tem feito bastante isso nas nossas lives semanais. Obviamente é uma forma um pouco mais superficial, porque uma análise acaba levando um pouquinho mais de tempo para você ver todas as nuances que podem impactar os custos da empresa e a receita futura. Assim como está a estrutura do balanço patrimonial, o fluxo de caixa da companhia, para entender se alguma coisa pode estourar lá na frente. Mas se vocês quiserem um vídeo um pouquinho mais detalhado, coloca aqui nos comentários. Mas beleza, Léo, já defini as ações, empresas que eu quero ter, boas companhias, entendi que elas estão sendo negociadas aqui com desconto. Como que podemos montar uma carteira de ações em cima disso daqui? Bom, uma forma bem clássica é utilizando a compra de opções mais longas. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver se Banco do Brasil tem opção mais longa, 17/10/2025. Você vai ver o seguinte, aqui só tem strike 32. Então no Brasil, mais uma vez, um pouco mais complicado de montar uma eventual carteira de ações utilizando as opções, fazendo essa compra dessas opções mais longas. Você vai ter que recorrer ao quê? O mercado de balcão. Ligar na corretora, pedir opções para eles no mercado de balcão. Você vai fechar o contrato diretamente com a corretora e eles vão te dar um preço. Ah, essa opção custa tanto. Aí você vai falar, caramba, tá caro. Como é que eu faço para baratear essa opção? Aí você vai começar a montar posições estruturadas. E aí, no balcão, abre essa possibilidade também de você colocar opções com knock-in, knockout. Pô, quero vender uma call para reduzir o custo dessa minha opção, mas se bater em determinado ponto, essa call deixa de existir, que é uma opção com knockout. Ou eu vou fazer aqui essa operação, se o ativo bater em determinado ponto, uma venda de call passa a existir. É uma operação com opções ali com knock-in. Então tem diversas possibilidades para que você consiga reduzir esse seu custo. Fica muito mais fácil aqui, por exemplo, montar no mercado americano. Ora, por quê? Simplesmente por causa de liquidez. Vou botar aqui as ações da Intel. Eu consigo para liquidez para janeiro de 2026 e fazer a compra de uma opção. Beleza. Vamos pegar aqui, ó, próprias ações do Itaú. Ações do Itaú, 794 dias, consigo liquidez. Então olha aqui que interessante. Pô, vamos dizer que eu quero aqui, vou colocar na minha carteira, 20% da minha carteira vai ser composta aqui por ações do Itaú. Ou seja, supondo ali que aproximadamente $700 seria 20% da sua carteira, o que você faria? De vez de você comprar ação, você pode simplesmente comprar a call aqui, pagar $1,20. Isso daqui vai ser muito interessante no seguinte sentido, pô, você está pagando $1,20 em cima do direito de comprar ação a 7. Então você está pagando 17% do que vale o preço da opção. Se essa ação explodir, se essa ação aqui, entrar num processo, numa condição ruim, decretar um processo de falência, qualquer coisa nesse sentido, o que a gente sabe que para os bancos é muito mais difícil, a gente está falando de uma perda de 3% do seu capital. O que obviamente
será recompensado por outros ativos. Eu acho que talvez o exemplo mais clássico aqui para mim dos últimos anos foi da Card 3, né? A Card 3 eu comprei, um ano depois a ação estava valorizando mais de 300%. Eu tinha ali participação de 10% da minha carteira. Então minha carteira estava valorizando só com aquele ativo 30%. Todos os outros ativos poderiam ter decretado ali falência, que o meu resultado estaria excepcional. E esse é o poder do retorno risco alto que a gente tem nas ações de médio e longo prazo. Por quê? Lembrando que retorno risco não adianta só fazer qual o cálculo do retorno risco nominal. Senão, como já falei num vídeo anterior, a Mega Sena seria a coisa mais vantajosa do mundo, porque tem um alto retorno, 22 milhões para cada R$1 que eu arrisco. Eu tenho que colocar isso daqui na probabilidade. E o risco de 100% de perda num determinado ativo é a companhia decretar falência, o que é uma probabilidade muito baixa. Você tem uma probabilidade muito baixa disso daí acontecer. Então, eventualmente, você vai fazer uma escolha ruim, alguma ação da sua carteira vai dar ruim ali, faz parte. Só que, como a gente tem um retorno risco de médio e longo prazo muito mais forte, o restante das ações da sua carteira tendem a compensar. E trabalhando com as opções, fazendo essas compras de opções aqui mais longas, o que acontece? Você mitiga ainda mais o seu risco, porque se essa empresa entrar no processo numa condição um pouquinho mais complicada, você já conseguiu colocar um limitador de perda para aquele ativo, que nesse caso aqui ficaria na casa dos 17%. Então, já é uma condição muito interessante. Obviamente que você pode utilizar outras estratégias, outras operações estruturadas para reduzir esse custo dessa opção. Por exemplo, poderia fazer aqui uma venda de call, que seria uma THL aqui, né? Um Poor Man Covered Call, fazendo a venda de call ali na casa dos $7. Vai reduzir um pouquinho o custo médio de compra aqui dessa opção mais longa, vai reduzir. Tá? E aí você tem que ver com qual vencimento aqui efetivamente você gostaria de trabalhar, né? Então, posso ir trabalhando essa redução do meu custo médio de compra das opções de longo prazo, utilizando as opções no curto prazo, seja estratégias direcionais, utilizando regiões de desvio, seja operações estruturadas, como a trava ITM que a gente fez num vídeo anterior, também regiões de desvio para reduzir o seu custo médio de aquisição, só que agora não da ação, da opção. E é muito mais fácil você reduzir o custo de compra de uma opção, obviamente porque o preço daquele ativo é muito menor, utilizando as estratégias de renda com opções. Então você consegue reduzir bastante esse seu custo e às vezes até mesmo ficar com o direito de comprar o ativo de graça na carteira. Então é uma excelente forma aí, é uma excelente estratégia para se utilizar. Fiz com alguns ativos já aqui na minha carteira. Bank of America tem uma posição que é uma compra longa ali de call, imaginando que ela está sendo negociada bem abaixo do seu preço justo, potencial de crescimento. Então tem uma opção lá com 600 e tantos dias e agora trabalhando com as estratégias de curto prazo para reduzir o custo de compra dessa opção. Agora, a dica que fica é não alavanque, porque opções é naturalmente alavancado. Então você poderia falar, que muitas pessoas fazem, tá? Eu tenho $700 aqui. Eu tenho $700 que seria de ações de Itaú, então vou comprar 583 opções, $700 só de opções. Aí você está trabalhando de uma forma muito alavancada, porque agora é em cima do Notional. Você está alavancando seu capital em 5 vezes, porque você está utilizando o poder da opção, o custo da opção que é muito menor do que a aquisição de um ativo em si. Bom, é isso. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, o que acharam do vídeo, qual o tema que gostaria para um próximo vídeo. E no mais é isso. Ficamos por aqui. E tem uma dica, tá? Super importante. Se você quiser assistir uma aula que eu fiz falando como traçar as regiões de desvio para trabalhar com alta taxa de acerto e ganhos exponenciais nas operações direcionais, eu vou colocar o link aqui embaixo que você pode acessar e assistir lá o evento que a gente fez, tá bom? E aí pode assistir e depois me dar um feedback do que achou. No mais é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.